Paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Esdras e eu estou aqui para falar hoje sobre propósito. Não vou pregar muito não, fica aí que vai ser rapidinho, tá bom? E eu queria começar falando sobre a Bíblia, que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. Foi escrita no grego, no hebraico e no aramaico. A palavra propósito, ela vem do latim e na Bíblia ela está em grego e o seu significado é intenção de realizar ou vontade. Alguém já virou para você e perguntou e falou assim: Deus tem um propósito na sua vida. É uma verdade, né? Muita gente fala isso, mas eu queria saber se você já perguntou qual é esse propósito. Uma vez eu estava na igreja, o pastor foi orar por mim, estava lá de bobeira, aí o pastor começou a orar, pôs a mão assim na minha cabeça, ó. A oração estava cabulosa, começou a gritar, a ministrar. Eu estava lá, eu estava me apertando mais minha cabeça. Até que a oração acabou, ele virou para mim e falou: olha, Deus tem um propósito na sua vida. Eu virei para ele e falei: amém. Mas qual que é esse propósito? Naquela hora, o servo de Deus travou. O homem, parecia que eu tinha dado um nó tático nele, a língua dele... Ele falou: agora você que vai ter que descobrir esse propósito. Foi aí que ele me quebrou. Eu sei que nada na vida do servo de Deus é fácil, mas custava ele ter falado. Às vezes ele queria falar assim: você vai ser um astronauta. Eu já sei os planetas, né? Eu só tinha que estudar mais um pouquinho. Mas não. A partir daquele dia, eu fui para casa, comecei a estudar mais a Bíblia. Comecei a querer saber qual é esse propósito que Deus tem para mim e tentar achar ele, né? Mas hoje eu estou aqui, para a sua sorte, para falar qual que é esse propósito que Deus tem, não para mim, mas para a nossa vida. Na Bíblia a gente pode ver, em muitos casos, alguns propósitos de Deus com personagens da Bíblia. Um exemplo que eu posso dar aqui é Josué. Quando Deus vira para Josué, em Josué 1,9, fala assim: não fui eu quem ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Com Davi também, quando Davi é ungido rei de Israel. Com Abraão, quando ele é nomeado pai de multidões. E o que eu achei sobre o meu propósito, sobre o nosso propósito, é que em Isaías 43:7, Deus fala assim: a todos que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. E em Efésios 2:10, Paulo diz: nós somos criaturas de Deus, Ele nos criou em Cristo Jesus para que passássemos a nossa vida fazendo as boas obras que Ele já tinha preparado. Talvez você pode não ter percebido, mas nesses versículos o propósito que Deus fala é: Deus criou o homem para a sua glória. Nós estamos aqui para glorificar a Deus, para louvar e engrandecer o seu nome. E Jesus, Filho de Deus, nos deu autoridade para expulsar todos os demônios, curar doenças e pregar o reino de Deus. Quando eu perguntei ao pastor qual era o propósito que Deus queria para mim, eu estava falando no sentido da profissão que Deus queria que eu seguisse. Como eu era menor, eu já ia ter essa profissão em mente que Deus queria e já ia criando um plano. Mas a verdade é que em Provérbios 19:21 fala pra gente: muitos são os planos no coração do homem, mas que prevalece é o propósito do Senhor. E para seguir esse propósito, para realizar esse propósito de glorificar a Deus, o que a gente precisa é simples. Eu vou dar 3 passos para você e você vai ver o que a gente tem que fazer para realizar esse propósito, essa vontade que Deus tem na nossa vida. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente ama Ele. E mais a gente entende o que Ele quer para a gente. Então, o primeiro passo é simples.
O primeiro passo é conhecer a Deus, ter uma relação com Ele. Eu não falo no sentido de religião, eu falo no sentido de comunhão. Muitas vezes você aí, a gente não tem uma relação boa com o pai ou a mãe. Quanto mais distante a gente fica, mais difícil fica a forma da gente se comunicar, de se entender. Então, o primeiro passo é ter uma relação com Jesus. Assim como você tem, talvez, com um melhor amigo, talvez com um irmão, essa relação com Deus ela tem que ser maior que isso. Sempre colocar Deus em primeiro lugar, lembrar dele, porque Ele nunca esquece da gente. E o segundo passo é, quanto mais a gente se entende, quanto mais a gente se conhece, a gente mais entende o propósito que Deus quer pra gente. É assim, depois que você conhece a Deus, você tem essa relação com Ele, você já sabe o que agrada a Ele e você sabe o que te faz bem, o que você faz para se sentir bem, e ao mesmo tempo que você se sente bem, você faz as pessoas ao seu redor se sentirem bem também. E isso é algo que vai te ajudar a realizar esse propósito que Deus quer para você. Porque você vai se conhecer, você já conhece a Deus, você vai ser livre para adorar, para glorificar, você vai ser livre para viver esse propósito que Deus quer para você. E o terceiro passo é sirva o outro. Você pode estar perguntando como assim, mas é simples. O primeiro passo, que é conhecer a Deus, ter uma relação com Ele. A partir disso, você vai para o segundo passo, que é se conhecer. E a partir do momento que você se conhece, já conhece a Deus, você já está servindo a Deus e você vai passar ao terceiro passo, que é servir o outro. Através do propósito que Deus tem para você, você vai usar ele para servir a Deus e ajudar a outras pessoas. Ajudar as pessoas através, seja de uma palavra, seja da profissão, como a que eu queria saber, seja através das suas atitudes, das boas obras, como Paulo falou. Então, servir o outro, a gente só pode servir o outro se primeiro a gente serve a Deus. Porque como o nosso intuito é glorificar, nós temos que primeiro olhar para cima e perguntar o que Deus quer que a gente faça. Para terminar essa mensagem aqui, falei que ia ser rapidinho, eu quero dizer para você que você talvez pode não ser um rei de Israel igual Davi, pode não ser um espião igual Josué, às vezes um pai igual Abraão, você pode ser pai. Mas o que eu, você, Davi, Abraão, Josué, o que nós temos em comum é que nós somos criaturas de Deus. Nós fomos criados para glorificar. Nós somos livres para exaltar o nome de Jesus, glorificar Ele, colocar Ele em toda a área na nossa vida. E o nosso propósito aqui é glorificar Ele, louvar. E Deus é prioridade na nossa vida. Então, um grande beijo para você, forte abraço, fica com Deus, tamo junto. E para encerrar aqui agora, queria fazer uma oração por você, pela sua família, tá bom? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Senhor, por ter essa oportunidade de estar aqui pregando. Quero lhe pedir para que o Senhor possa estar abençoando a vida, Senhor, de cada um que está vendo aqui. Que o Senhor possa estar colocando a mão sobre eles, abençoando cada área, Senhor, da vida, abençoando a área sentimental, a área financeira, espiritual. Que o Senhor possa estar indo de encontro, fazendo com que essa pessoa, Senhor, tenha uma relação cada vez mais e mais melhor com você, mais e mais, Senhor, melhor com que as pessoas que estão ao seu redor. O Senhor possa estar abençoando o coração dela, livrando ela de todo mal, livrando, Senhor, de toda enfermidade. O Senhor possa estar abençoando também o lar, os planos que a pessoa tem. Em nome de Jesus. Amém.